Olá para você, estamos com o Tá no Pod, direto do Show Rural. Eu sou Pan Giacomini, trazendo para você muito mais assuntos que fazem parte do mundo dos nossos produtores, agricultores e novidades também para você do que acontece nesses 5 dias de feira. E a partir de agora eu trago um tema polêmico. Estamos falando hoje de forma direcionada ao nosso produtor e agricultor, mas esse desde sempre, os termos reforma tributária caíram aos ouvidos do brasileiro e noites de sono foram perdidas. Mas calma, a gente vai te ajudar. Por isso, eu trago a equipe Consult para o nosso Tá no Pod novamente. Já tivemos uma participação muito legal ontem, falando sobre a sucessão patrimonial. E hoje tem mais novidades para você. O que você já sabe acerca da reforma tributária? Praticamente nada? Estou desesperado? Vamos te ajudar nisso, com certeza. Para isso, tenho 2 super parceiros, que é o Everton Gugel, diretor técnico da Consult, e também o Valder Cereza, que é coordenador de reforma tributária. Meninos, sejam bem-vindos ao Tá no Pod, e que bom que a gente já tem a oportunidade de, além de trazer o assunto da reforma tributária, desmistificar muito do que está sendo difundido, porque eu acho que, acima de tudo, é isso que tem amedrontado o brasileiro, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Pamela. Obrigado pela disponibilidade de poder estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema, que realmente ele está tirando o sono de muitas pessoas. Com certeza. Reforma tributária do consumo, né? Uhum. Quando a gente fala de reforma tributária do consumo, nós falamos sobre produtos que são consumidos. Certo. Ou seja, quem que vai ser impactado, Pamela? Todo mundo. Todo mundo. Uhum. Nós somos todos consumidores. Exato. Então, é um assunto muito importante para a gente estar comentando aqui hoje e vamos tentar tirar um pouco das dúvidas, esclarecer um pouquinho do que está acontecendo com o nosso Brasil aí nesse 2026, 2027 e futuro com a reforma tributária. Porque é desse jeito. A curto prazo é o impacto que nós temos, a forma com que nós temos que nos readequarmos a isso, mas a longo prazo nós teremos os efeitos disso também. Valdir, seja bem-vindo. Bora conversar e desmistificar muito do que está acontecendo por aí. Bora, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. A gente que agradece. É um prazer para a gente poder contribuir com o produtor rural, com o empresário. Esse é o papel e objetivo da Consult, ajudar, auxiliar e estar do lado de quem produz, né, de quem trabalha nesses períodos que são tão importantes. Hoje a gente brinca, Pan, que a gente tem 2 grupos de pessoas. Certo. O grupo de pessoas que não está sabendo da reforma tributária, que não sabe que ela já começou, a gente já está num período de teste, e o grupo de pessoas que já está perdendo o sono e preocupado com a reforma tributária. Então a gente está aqui para ajudar os 2 grupos. E vamos ajudar com certeza, gente. Primeiramente, como você mesmo disse, isso já está acontecendo. Já é algo existente, palpável, realista. Não são ideias que ainda serão, talvez, praticadas. Essa é a grande realidade. Sim, com certeza. A gente está em 2026, a gente está num período de teste. Então, o que é a reforma tributária? O que ela trouxe? Ela trouxe uma unificação de alguns impostos, então algumas siglas que a gente conhece aí, ICMS, PIS, COFINS e ISS, elas foram substituídas. PIS e COFINS vão virar CBS, ICMS e ISS vão virar IBS. E a gente já está num período de teste. Então, hoje, as empresas elas já precisam emitir os documentos fiscais com esses impostos destacados. Certo. Eles não aparecem na DANF, mas eles já estão na estrutura do arquivo XML que vai para a Receita Federal. Olha só, gente, tá vendo? Ai. Você está preparado para isso? Você já parou para analisar isso? Afinal, nós já estamos vivendo o segundo mês de 2026, né? Que passou de uma forma muito rápida, mas pode te atingir diretamente. E o que você tem buscado, o que você tem construído, que é o seu patrimônio acima de tudo. Agora, Everton, antes da gente entrar de uma forma mais afinada no que tange ao produtor e ao agricultor, que é o que a gente vive aqui no Show Rural, eu quero que você explique também um pouquinho para a gente, de uma forma mais geral. Reforma tributária, para mim, enquanto empreendedor, enquanto pessoa CNPJ, ou talvez qualquer tipo de empresa, o quanto a reforma tributária de cara já pode vir a me preocupar nesse momento? Pamela, nós temos, como eu falei antes, a reforma tributária, ela vai sobre o consumo. Certo. Então, o impacto final é do consumidor. Ou seja, nós vamos pagar mais caro. Pode ter certeza disso, porque nós não temos alíquota definida. Certo. Mas podemos ter certeza que a alíquota a ser cobrada vai ser maior do que está atualmente. Então, vai ter sim um repasse maior de valores para o governo, que automaticamente será cobrado dos contribuintes, dos consumidores. Só que não é o consumidor que vai fazer o repasse para o governo. Então, certo. A preocupação do consumidor é apenas em fazer o pagamento do valor cobrado pela mercadoria que vai estar embutido o tributo. Mas a obrigação
de prestar a informação para o governo, fazer o cálculo correto, repassar o dinheiro para o governo, é toda dos contribuintes. E quando a gente fala de contribuintes, nós falamos de empresas. E empresas, até o momento, nós tínhamos como sendo apenas um CNPJ, uma estrutura física de uma empresa. E a reforma tributária ela veio trazer novos contribuintes. Certo. Contribuintes, a gente costuma dizer aqueles que eram esquecidos pelo governo, ou pessoas que achavam que eram inatingíveis, passarão a ser contribuintes também. Por exemplo? Então, pessoas físicas. Se você tem um imóvel, tem regra agora para quem tem imóvel alugado, se enquadrando na regra, então muito cuidado. Se você tem imóvel alugado, procure um contador, tire suas dúvidas, avalie se você não vai ser obrigado a ser contribuinte. E aí, Pamela, essa pessoa que tinha um imóvel, além dele pagar o imposto de renda que ele tem sobre o aluguel que ele já pagava, a partir de 2027 ele começa a contribuir também com o CBS, que ele não pagava antes. E 2029 a 2033, lá para frente, que vai entrar a IBS, ele vai passar a ser contribuinte também de IBS. Então, essa é uma espécie de pessoa que passa a ser contribuinte. Produtor rural também. A gente até brinca nas conversas, a gente falava, muitas vezes até o prefeito esquecia de você. A patroa não passava na tua propriedade. Mas Quantas matérias já fizemos sobre isso? Então, mas a Receita Federal vai chegar na sua propriedade. Certo? É a reforma tributária da inclusão. Todo mundo está sendo incluso, todas as receitas estão sendo inclusas. E dessa forma, gente, agora chegando então ao produtor rural, ao agricultor, qual é o primeiro pontapé inicial para ele e como é que ele já pode começar a estar atualizado, lógico, e a procurar o profissional certo para que ele consiga dormir tranquilo, pelo menos no que tange a isso, porque a gente sabe que o produtor rural já lida com tantas intempéries, não é? Sim. Poxa, ele já tem, querendo ou não, a questão de um investimento de risco, né, que está sujeito a climas, a trocas, uma série de outras coisas, e agora essas questões também das taxações, como eles podem se precaver? Então, como a gente disse, já começou a reforma tributária e já temos impactos para o produtor rural. Ui. Um dos primeiros impactos é uma questão de inovação na gestão. Então, até 2025, o produtor rural ele tinha uma nota física que ele poderia preencher à mão e realizar essa entrega dessa nota nas suas operações. A grosso modo, não é, gente, mas para trazer assim de uma forma bem didática, aquela nota caseira. Exatamente. Certo. Que ele fazia e só tinha acesso a quem tinha o documento ali. Sim. A partir de 2026, a gente já tem a regra da nota fiscal eletrônica. Então, o produtor rural ele já precisa emitir essa nota. E essa nota automaticamente já vai para as bases da Receita Federal. Então, ela já consegue fazer diversos cruzamentos com essa informação. Esse foi o primeiro ponto. Certo. Segundo ponto, meados de junho ou julho, ainda não tem uma data definida, o produtor rural ele vai precisar ter um CNPJ. Ele vai ter um CNPJ, mas ele não vai perder a característica dele de pessoa física. Certo. O CNPJ vai servir para controlar as operações dele e identificar toda a operação, toda a movimentação dele por CNPJ. Ele terá um CNPJ por propriedade. Tá? Então, isso está previsto para ser de forma automatizada. Então, propriedades que já possuem inscrição estadual, a Cefaz vai encaminhar esses dados para a Receita Federal vai gerar esse CNPJ e vai encaminhar para o produtor rural. Então, esse é o primeiro ponto. Certo. O produtor rural precisa pensar, já estou parametrizado, já tenho aqui, dependendo da movimentação do volume, eu preciso contratar um software para emitir notas, preciso ter um profissional que vai me auxiliar na emissão dessas notas fiscais. Pelo menos até se tornar algo automático. Principalmente também, Pamela, agora com a declaração de imposto de renda, né? Sim. Então, agora em março até 31 de maio, é o prazo para entrega da declaração de imposto de renda. Sim. A partir dali, o fisco já vai ter noção, ou já vai também notificar os produtores rurais que estarão obrigados ou que serão contribuintes a partir de 2027, né, Valdir? Exatamente. Então, passando esse período, 2027 começa a figura do produtor rural contribuinte. Então, quem vai ser o produtor rural contribuinte? Quem faturar acima de 3 milhões e 600. Então, a gente tem uma diferenciação. Pequeno produtor, podemos dizer, que fatura até 3 milhões e 600, ele não será considerado contribuinte. Acima disso, ele passa a ser contribuinte. E o que isso significa? O produtor rural contribuinte ele vai ter as mesmas obrigações acessórias, a mesma sistemática de apuração tributária, de débito e crédito de uma empresa normal. Então, ele vai estar equiparado a uma empresa. Então, ele precisa ter todo um planejamento para que isso ocorra.
provavelmente vai precisar do auxílio de um contador para fazer a apuração dele. A gente tem agora a figura da apuração assistida, que vem para fazer essa apuração de CBS e IBS. E o produtor rural, que fatura até 3.600.000, ele tem a opção. Ele pode optar por se enquadrar como contribuinte. O que isso significa é que ele vai ter que fazer conta. É melhor eu não ser contribuinte, não ter o débito na saída, ou ser contribuinte que me abre a possibilidade de créditos. Então, insumo agrícola, as máquinas, os equipamentos, minhas despesas. A gente vai entrar numa sistemática de ampla base de cálculo, né, para créditos de CBS e IBS. Então, isso disponibiliza novas oportunidades. Então, cabe talvez ele procurar um profissional, né? A gente aconselha que ele procure um profissional e faça um planejamento. É vantajoso eu estar como contribuinte, fazer meus créditos e possivelmente no futuro ter o ressarcimento desses valores, né? Desses resíduos tributários que ficaram na operação, ou continuar como não contribuinte, não ter aqui um impacto tributário. De uma forma muito didática. Não tem para onde fugir. Não tem. E o jeitinho brasileiro vai diminuir, Pamela. Olha só. Porque o produtor rural, uma vez ele estando obrigado, ou sendo contribuinte, sim, sabe aquela situação que não acontece aqui em Cascavel, né? Acontece em outras regiões, de não emitir nota, de você não pegar nota de alguma despesa. Certo. O produtor rural, ele vai querer sim pegar essas notas, porque nessa sistemática que o Valdir estava comentando, agora toda compra, ela te gera um crédito tributário. Porque quando você vende, você tem um débito tributário. Então você pega do que você compra, o crédito, você abate do débito das suas vendas. Então quanto mais despesas, quanto mais compras ele tiver de combustível, de manutenção, de defensivos e insumos, mais crédito ele vai ter para abater da saída dele. Então calma, produtor, essa busca de transparência, acima de tudo, é para te ajudar também. Entendeu o que ele acabou de falar, né? Porque o que a gente pensa? Lá veio uma reforma. Já, não acredito. Já tô ralando tanto para ganhar isso aqui, eu vou ter que pagar mais pro governo. Não é. Todo mundo ouve isso, exatamente. A gente acaba comentando. Mas preste atenção. Inclusive, eu vou pedir para que você repita essa questão, que é muito séria. Tá? Existe o débito, mas haverá o crédito. Reitero essa informação. Isso aí. Então, ou seja, todas as compras que você fizer dentro do CNPJ que você vai abrir como contribuinte, certo. Então, repetindo, combustível, manutenção, compra de máquinas, equipamentos, veículos, insumos, toda a sua matéria-prima, tudo que você precisa, tudo que você investe para que você possa executar seu trabalho. Inclusive até mais, até a parte administrativa, desculpa. Olha. Serviços de contador, serviços de advogados, serviços de zootecnia, serviços de agricultura aplicada, de precisão. Então, esses serviços, eles também vão passar por uma tributação, alguns serviços, né, como a Ayrton falou, o aluguel. O aluguel não era tributado, então não tinha direito a crédito. Agora vai passar a ter. Isso que é importante, a gente sempre recomenda. Consulte seu contador de confiança, consulte uma empresa de confiança para você também, para fazer o teu planejamento. Isso é o mais importante. Isso é importante. Com porque, certeza. Como você comentou, Pamela, realmente, quando se fala numa reforma tributária, a primeira coisa que vem é... Você é onerado. E é o objetivo do governo, é arrecadar mais. Ele precisa arrecadar mais. Ele precisa, porque as despesas estão muito elevadas e precisam da arrecadação. E ele está encontrando formas para poder trazer isso para dentro. Então, produtor rural, você se transformar em contribuinte, ou até mesmo se não for contribuinte, pode ser que, fazendo um cálculo, fazendo um planejamento, seja melhor você ser contribuinte, porque você pode gerar mais créditos do que os respectivos débitos. E, inclusive, caso você tenha mais créditos do que débito, o governo te devolve esse dinheiro. Haverá a possibilidade de ressarcimento desse crédito também. Por isso a importância. Analisar na sua propriedade como que é a tua situação. Convém você ser contribuinte? Eu sou contribuinte já de fato. Então eu tenho que me planejar. Certo. Já vou ter que procurar um profissional para poder fazer a minha apuração, o meu controle, me auxiliar. Eu não sou contribuinte. Será que vale a pena? Vou fazer uma análise. Em valendo a pena, vira contribuinte ou não. Vocês percebem que, na verdade, você que está acompanhando o Tá No Pod, talvez neste momento, quando a gente não sou a questão da reforma tributária, o desespero não vai te adiantar de nada. Porque talvez estejamos, ou você que está nos acompanhando, sofreu antecipadamente, talvez você não se enquadre nessa situação, né? Mas, acima de tudo, que você procure uma pessoa da sua confiança e de idoneidade que te dê os passos a partir de agora. Everton e Valdir, e a pergunta que não quer calar.
a vocês que estão vivendo isso também, a vocês que prestam, né, um trabalho de excelência de consultoria, como é que o produtor, enquanto cliente de vocês têm sentido que tem recebido isso? Porque nós já temos a questão de que vivemos da produção, temos os nossos produtores, temos os nossos agricultores, boa parte deles que vêm oriundos de uma técnica ou de algo que se passa de família para família, né? Então, nós temos aquele, talvez, o dono da terra, que seja um pai, uma pessoa mais velha, que já é um pouco arredia, digamos, a tecnologia, a inserção da modernidade, né? Pai, hoje a gente consegue fazer tudo aqui pelo celular. Imagina ele que anos atrás ou até então estava fazendo tudo de forma manual, braçal e no caderninho. Já é um impacto muito grande para eles. E aí, de repente, eles se veem envoltos por uma série de notícias em que uma delas se diz a questão da reforma tributária. Para vocês que vivem essa realidade, como é que esse público final tem reagido a isso? Hoje ainda existe muitos produtores ainda pelo modelo manual, né? Certo. Ainda não tem informatizado. Uhum. Talvez esses ainda não vai ser tanto impactado, porque eles não vão ser contribuintes pela pequena propriedade. Certo. Hoje, o grande proprietário de terra, ele já tem uma contabilidade sendo realizada, mesmo sendo pessoa física. Certo. Agora o governo vai apenas colocar um CNPJ para ele. Vamos regularizar da Isso. forma que deve ser, de certa forma. E vamos cobrar esses Sim. novos 2 tributos que antes vocês não pagavam e Uhum. agora vão passar a cobrar. Né? Então, de certa forma, o pequeno produtor ainda não vai ser tanto impactado com a tecnologia Ou pelo menos tão informação. impactado quanto achou que fosse Isso. a partir do momento que começaram as notícias de reforma tributária. Por isso essa conversa. Exatamente. Por isso a declaração de imposto de renda de 2025, agora em 26, referente Sim. a 2025, Certo. ela vai ser o marco para poder definir o daqui para frente. Vai ser o norte. Isso aí. Olha só. E a gente pode olhar sobre um outro prisma também, né? Uhum. Um prisma de oportunidade de profissionalizar uma gestão. Então, como você bem colocou, hoje o produtor está muito ligado à operação dele, né? À produção, a fazer aquilo girar. E ontem, né? Puxando um link com a conversa do societário ontem, o filho ali, o herdeiro, Sim. ele acaba saindo da operação e indo buscar outras profissões, Uhum. então outros caminhos. Agora, a gente pode trazer uma oportunidade, né? A Receita está exigindo isso, por mais que algumas operações já tenham uma contabilidade, talvez uma contabilidade mais básica. Certo. Agora vai partir para uma contabilidade um pouco mais elevada, porque você vai ter um controle das suas aquisições, das suas saídas, você vai ser obrigado a isso. Então vai se criando uma oportunidade de profissionalizar, talvez ter um número, uma apuração mais precisa, saber ali por cultura, criar centros de custos, né? Profissionalizar a questão da gestão e ter exatidão de quanto está gastando de insumo, qual que é o custo da produção, quanto que ela me gera de rentabilidade, uma oportunidade talvez para esse herdeiro que saia, vai buscar outros caminhos, assumir uma posição ali dentro da operação familiar. Então, a gente tem 2 formas de ver, né? Sempre quando a gente tem uma grande mudança, a gente tem problemas, a gente tem desafio, mas temos oportunidades também. Já que você comentou, Valdir, a respeito da questão de sucessão, né, de gastos, de toda uma situação, qual é o impacto disso na cadeia produtiva e em setores específicos? Porque até agora a gente falou, né, mais trazendo mais a questão do produtor mesmo, da pessoa, mas existe junto com o produtor uma gama de produtos que acontece. E qual é o impacto diante dessa reforma tributária? Hoje nós temos PIS, COFINS e ICMS incidindo Certo. sobre a produção. Uhum. Então vamos pensar, em cima dos insumos e cereais, nós temos praticamente a alíquota zero de PIS e COFINS e nós temos diferimento de ICMS, ou seja, zero também. Com a reforma tributária, nós não teremos alíquota zero. Nós teremos percentuais de redução. Certo. Então, ou seja, tudo é tributado. Porém, farinha de trigo, por exemplo. Então, a farinha vai ser cesta básica. Itens de cesta básica, 100% de redução. Ovos, 100% de redução. Manteve. Só que os insumos agrícolas, que hoje nós temos nenhuma tributação, como adubos, fertilizantes, defensivos, Sim. eles serão tributados em 40% da alíquota. Porque eles terão uma redução de 60%, então automaticamente nós teremos uma tributação de 40% da alíquota. A alíquota não está definida ainda. Então o governo tem até o final deste ano para definir as alíquotas. A estimativa é que seja em torno de 27%. Então, ou seja, para quem está em zero e tributar 40% de 27%, nós vamos ter aí em torno de 11%, mais ou menos. Mais ou menos isso. Se a Uma matemática margenzinha é aí. errada.
vai estar por ali 13%, assim. vamos dizer. Então, sair de 0 para esse percentual de alíquota vai ter um efeito muito grande na cadeia como um todo. Por isso a importância de você planejar de quem comprar, pegar nota cheia, todas as notas, para poder gerar créditos, para você poder abater o teu respectivo débito. Planejamento essencial. Um exemplo prático, hoje o ovo fertilizado ele vai entrar como um insumo agropecuário, ele vai ter a tributação a 40%. Então você vai comprar isso do fornecedor, você vai se creditar, só que a sua saída, se você sair ali com o ovo para consumo humano, vai ser alíquota zero. Então, ou seja, você teve um crédito aqui na entrada, né, foi onerado, mas a sua saída foi desonerada. Então, esse valor você pode ressarcir dentro de uma apuração. Óbvio que tem outros cenários para ver. Um setor que vai ser bem impactado vai ser os prestadores de serviço. O setor de serviço é o setor que vai ser mais impactado. Hoje, basicamente, eles pagam 3,65% de PIS e COFINS e mais um ISS de 5%. Falando, né, dos impostos aí sobre o consumo. Eles vão ir para uma alíquota de 27%. Então, assim, o que está se projetando, eles vão ter um impacto muito grande, né? Aluguel. Hoje, o aluguel, ele não tem incidência, né? Ele tem ali um PIS e COFINS de 3,65%, talvez se for numa hold, enfim, tiver numa empresa jurídica, né? Num planejamento tributário, vai para 27%. Então, esse custo ele pode aumentar indiretamente também. Importante, Pamela, existem várias... não é exceções, mas são particularidades mesmo de cada setor. Sim. Então não dá para a gente dizer assim, ó, setor tal e setor XYZ. Cada um tem sua particularidade. Então tem que ser analisado individualmente. Tem setor que vai ter benefício e tem setor que não vai ter. Então o olhar para dentro da empresa, o olhar para dentro da célula rural ali da tua família, teu núcleo familiar, tua propriedade, identificar ali, fazer um planejamento efetivo, vai te dar uma economia depois em relação à parte tributária também. Conversando sobre isso, ainda traz um pouco, né? A pessoa fica um pouco amedrontada a respeito, porque a gente fala muito, né, de tributos. Mas haverão também benefícios para o pequeno produtor, não é? De certa forma? Teremos alguma Sim. coisa, né, Valdir? O pequeno produtor, né, que fatura ali até 3 milhões e 600, que não vai ser contribuinte, a não ser que ele opte por isso, ele vai ter um benefício de adquirir máquinas e implementos agrícolas sem a incidência tributária. Sim. Então, na venda, né, para o produtor rural contribuinte, a tributação. Para o pequeno produtor, esses impostos eles vão ser reduzidos à alíquota zero. E para essa questão da sistemática de crédito, como o Everton falou antes, né, a questão, talvez não emitir nota, meia nota, porque o meu cliente não precisa, então o cliente vai começar a exigir nota. Ele vai querer mesmo procurar... que você não queira fazê-lo, o do outro lado vai querer e vai precisar, para que ele não seja onerado. Para que ele tenha um crédito, para ele abater lá na frente. Então, assim, o produtor rural contribuinte, ele vai gerar esse crédito automático. O pequeno produtor que não é contribuinte, ele não vai gerar crédito, porque ele não vai ser tributado. Sim. E aí nasce a figura do crédito presumido. Então, para que ele não seja prejudicado e as empresas deixem de adquirir ele por causa da questão do crédito, tem-se uma figura de um crédito presumido para ele, que ele vai ceder para quem está adquirindo. Só pegando o gancho ali, claro, da venda de máquinas agrícolas, só reforçando, né, que o Valdir colocou, quando você vender para um contribuinte produtor rural, o preço vai ser maior. Só que esse preço maior está embutido o tributo, que automaticamente gera crédito para ele lá na cadeia dele. Entendeu? Agora, o pequeno produtor, que ele não é contribuinte, ele vai ter um desconto, porque não vai ter esse tributo. Certo. Então, a venda para ele vai ser menor, porque não vai ter o tributo. Como ele não aproveita também esse crédito, automaticamente ele vai estar desonerado desse tributo. Já quem é contribuinte vai ter o preço aumentado, mas vai gerar o crédito lá para ele nas apurações dele. Se ele não tiver débito na saída, esse crédito o governo reinstitui, ressarce para ele em conta corrente. Ou seja, você que talvez esteja com medo de, ouvindo sobre a reforma tributária, que haja uma estagnação no mercado, né? Seja na compra, seja na venda, né? Aquela situação da pessoa querer segurar, isso vai acabar não acontecendo justamente por essas duas formas com que já está sendo trabalhado e difundido, né? Eu acho que é essa questão, a falta de informação e a falta de uma informação didática para que a pessoa se inclua, entenda, é nesse quesito que eu vou dar certo. Sim. É nisso que a minha propriedade vai dar certo, né? Porque às vezes a situação de que são tantas informações que vão chegando pra gente, você vai meio que captando tudo meio que na nuvem,
E, Você ouve por partes, é óbvio que isso vai causar o desespero no nosso produtor. e aquela parte que o Everton falou, né? Depende de situação para situação. Exato. Então, eu vi fulano fez assim, ciclano fez assado, Uhum. vou aplicar da mesma forma. Talvez não seja o ideal para você. O que precisa ser feito nesse momento é olhar para a sua operação, de que forma que você trabalha e ver quais são as oportunidades dentro do seu cenário. Assim sendo, como a Consult entra nesta realidade, na reforma tributária, para vir ajudar o nosso produtor e o nosso agricultor? A gente se encontra aberto Uhum. para conversar com os produtores rurais que tiverem interesse também. Nós estamos auxiliando na preparação, desde o momento da emissão da nota fiscal, Certo. processos internos dele lá também, a gestão de custos, gestão da propriedade e principalmente o planejamento tributário para ele. Uhum. Então, ou seja, está em dúvida? Consulte a Consult, né? Entre em contato com a gente, que a gente vai fazer um planejamento para você, para ver se você vale a pena ser contribuinte ou se você já é contribuinte, então preparar para que o impacto possa ser o mais suave possível. E que isso seja o quanto antes. Quanto Justamente reiterando, porque a reforma tributária já está acontecendo. Ele já vai ter a obrigação agora do imposto de renda, então Olha. já, se for possível, já procura. Para agora. Para agora, já Pra tem tem que estar com a documentação de 25 pronta Sim. para a declaração de imposto de renda. Então, quanto antes ele procurar o contador, consultar alguém de confiança, uma empresa de confiança também, ele vai estar melhor preparado para 2027. Esse trabalho de vocês, da Consult, acaba sendo feito aliado ao contador. Aliado ao Sim. contador. A gente tem vários parceiros, né? Uhum. Vários escritórios de contabilidade. E é justamente perguntar A gente sobre isso, porque auxilia. cai muito na questão de você ter um profissional, não só de confiança, mas que entenda do que está fazendo. Porque, querendo ou não, o nosso produtor, ele acaba entregando e confiando a este profissional, tá aqui, é isso aqui que eu tenho, são as informações que eu tenho, isso aqui, e em cima disso vai acabar ajudando ele nessa ponte toda, né? Sim, acho que é importante frisar, né? A Virtual Consult, ela não faz contabilidade. É legal falarmos Ela isso. não faz contabilidade, mas ela apoia o contador. Certo? A Consult é um parceiro. A Uhum. essência dela é auxiliar e é fazer o melhor para o empresário. Então, a Consult, ela soma esforços junto com nossos parceiros, os escritórios contábeis, contadores, para entregar o melhor planejamento, para suprir todas as necessidades do cliente. Então, o nosso objetivo é esse, é ajudar, é contribuir da melhor forma possível, mas a gente não faz a contabilidade. Então, gente, para você que está chegando agora no Pod, estamos aqui no Show Rural e hoje falando sobre um assunto monstrinho que apareceu para muito produtor ou principalmente aquele que até então não tinha conhecimento, que é a questão da reforma tributária. Everton, para a gente encerrar a nossa participação hoje no Tá no Pod, vou pedir para que você, de uma forma muito uma síntese, um rascunhão, um resuminho rápido do passo a passo que o nosso amigo produtor deve fazer a partir de agora para que ele consiga voltar a dormir tranquilo e esteja enquadrado da forma correta nessa reforma tributária. Primeiro passo, declaração do imposto de renda de 2025. Certo. Prepara a documentação, levanta todas as notas fiscais, todas as despesas, leva para o contador, faz a apuração do imposto de renda, procure a Consult, leve para nós estudarmos e fazermos um planejamento. Se você já está obrigado, nós vamos seguir um caminho. Uhum. Se você não está obrigado, quem está obrigado? Relembrando, frisando, acima de 3 milhões e 600 mil reais. Então, faturou acima de 3 milhões e 600, você já está obrigado. Então, você tem um caminho a seguir. Fazemos esse planejamento para você, preparando o terreno para que, a partir de 2027, você seja contribuinte já da CBS. Você não é contribuinte, produtor rural que fatura menos de 3 milhões e 600, vamos analisar. Vamos verificar se para você é vantagem ou não. Então tudo começa, Pamela, juntando a documentação que ele possui de 2025. E a partir de agora também se habitue a isso, não Sim, é? É isso aí. Peça a nota e esteja sempre com os documentos que são necessários e que o contador também vai passar a você. O principal fato é a rastreabilidade. Olha aí. Então, aonde está o teu dinheiro? Hoje nós sabemos que o governo tem uma rastreabilidade muito grande, né, Pamela? Então, todo o dinheiro é rastreado. Então, ou seja, gastou, comprou, pagou, essa nota. Vendeu, vai ser emitido nota de tudo também. Por quê? Porque quem vai pagar para você provavelmente vai fazer um Pix e vai cair o dinheiro na tua conta corrente. Ou seja, dinheiro rastreado também. Certo. Então, trabalhando dentro do sistema, emitindo nota e pedindo nota, você vai fazer uma boa gestão
da sua empresa. Valdir, a quem está acompanhando a gente, com a internet chegamos longe, ainda bem, né? A internet traz o seu ônus, mas também muitos bônus, como essa situação em que a gente está certamente elucidando muitas dúvidas. Para quem quiser saber mais da Consult, passa as redes sociais. Para quem entra em contato com você também, né? Sim, a gente tem nosso site, né? Consult. Estamos no Instagram, LinkedIn, estamos em todas as redes sociais, é só nos procurar. A gente tem bastante conteúdo legal também no nosso site, Instagram, a gente está divulgando vários conteúdos, várias situações ali específicas. E provavelmente todas as atualizações quanto a isso também estarão por lá, né? Com certeza. Para que a pessoa bata o olho e fala, opa, é por esse caminho que eu vou entrar em contato com um profissional da Consult. Com certeza. Bastante coisa ainda está por vir, falta a regulamentação de alguns pontos, então dentro dos próximos anos a gente também vai ter bastante novidades. Sim. Então a gente está atento a todos os detalhes para contribuir da melhor forma possível. E que bom que a gente pôde ter esse bate-papo aqui para elucidar um pouquinho disso tudo para você. Mais dúvidas, entre em contato com a Consult. E a partir de agora, já comece hoje, tá vendo esse podcast? Já é um sinal para você o quanto antes poder respirar tranquilo quanto a isso e que venha para o melhor a todos nós.